Bom dia, pessoal. Eu quero falar da minha alegria de estar aqui representando um tema que é muito caro para mim. Eu, que sou fonoaudióloga sanitarista, também sou doula e consultora de lactação e também sou mãe atravessada por duas experiências muito impactantes de parto. Por essa razão, tornei o meu trabalho junto ao SUS, enquanto servidora do município de Natal, uma luta pela humanização do parto, e hoje é o que eu vou trazer um pouquinho para vocês da minha experiência enquanto a tentativa de inserir as doulas como tecnologia leve para a humanização do parto. Tá? O que é que a gente tem, quando a gente pensa em assistência obstétrica, o que é que a gente enxerga hoje, não só no município de Natal, mas no país inteiro? É um país dominado por cesarianas, onde o parto ele é considerado um evento biomédico e hospitalocêntrico, com práticas que não são baseadas em evidências científicas, são práticas que produzem muito mais iatrogenias do que bem-estar. E, com isso, a gente tem uma mulher e uma pessoa gestante completamente alheia ao processo. São pessoas que o útero delas ele é tutelado ao Estado. Com isso, não podia ser diferente. O índice de mortalidade materna ele só aumenta. Não é somente pela falta de acesso oportuno, é também e principalmente pela iatrogenia que esse modelo ultrapassado e obsoleto é capaz de produzir. Para que a gente pense numa assistência humanizada, para que a gente pense como resgatar isso, necessariamente a gente tem que passar pelo tripé da humanização. E o que é esse tripé? É considerar que a mulher ela é protagonista do processo, ela é responsável, ela é corresponsável pelas escolhas e pela condução do parto. É considerar que a assistência ela precisa estar pautada nas melhores evidências científicas. E o parto, ele não pode ser visto somente como um evento biomédico. Ele é um evento transdisciplinar. Ele tem inúmeras dimensões que precisam ser enxergadas no momento da assistência. E aí é onde entra a doula. Para quem nunca ouviu falar, a doula ela é uma mulher que apoia outra mulher dentro desse ciclo gravídico puerperal. Sua atuação ela é amparada por evidências científicas sólidas nível A. Os desfechos obstétricos neonatais e neonatais, eles são favoráveis quando existe o suporte de 1 para 1, uma doula para cada mulher em trabalho de parto, a gente consegue ter um desfecho muito melhor. E ela vai nada mais, nada menos do que garantir apoio físico e emocional para essa mulher em trabalho de parto. Ela não vai substituir médico, ela não vai substituir pediatra, ela não vai substituir enfermeira obstetra. Isso é uma falácia que a gente ainda vê muito acontecer dentro dos movimentos, dentro das assistências. Então, a doula ela tem um compromisso com o bem-estar da mulher. E somente por esse compromisso, isso é capaz de gerar um desfecho obstétrico e neonatal muito mais positivo. Os objetivos do trabalho foram compreender a atuação das doulas enquanto tecnologia leve para incentivar a humanização do parto e do nascimento dentro das maternidades públicas em Natal, relatar as impressões dos profissionais e das puérperas sobre a atuação das doulas no âmbito dessas maternidades e fornecer elementos para a elaboração de políticas públicas de atenção obstétrica que, de fato, institucionalizem as práticas assistenciais comprometidas com a humanização a partir da atuação da doula. Porque hoje já existem alguns movimentos em algumas maternidades, inclusive Sofia Feldman é um exemplo, para a gente é uma referência positiva nesse sentido, mas a gente não quer que esses exemplos eles sejam isolados, a gente precisa que isso se institucionalize e que essa doula ela seja realmente integrada ao cenário da assistência. A metodologia que nós utilizamos, o cenário foi uma maternidade pública, que eu atuo. A maternidade Araquém Pinto, ela tem 30 leitos, com suítes PPPs, alojamento conjunto, UTI. Então, é uma maternidade que tem uma equipe completa, mas é uma equipe completamente desintegrada, que não dialoga entre si e onde a responsabilidade pela assistência é totalmente do médico obstetra, mesmo que a gente tenha uma equipe muito boa de enfermeiras obstetras.
A abordagem qualitativa ela é descritiva e exploratória, e os documentos norteadores que nós utilizamos foi a Lei Municipal das Doulas, que nós temos uma lei que garante a presença das doulas em Natal durante todo o processo de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. E essa lei, cabe destacar que ela não pode trazer prejuízo à lei do acompanhante. Então, eu quero levar minha doula para o... Eu tenho uma doula que se dispôs a me acompanhar no município, então o acompanhante ele não pode entrar. Não, a lei ela garante que o acompanhante não será prejudicado. Também utilizamos a portaria da Rede Cegonha de 2011, onde essa portaria ela prevê a presença da doula, então já se falava em doula em 2011 como um recurso dentro das práticas, das boas práticas de atenção ao parto, e as recomendações tanto do Ministério da Saúde quanto da OMS, que também já falam em favor da doula. Nós aplicamos algumas perguntas norteadoras a uma parte das mulheres que estavam internadas, né, na nossa instituição, e aos profissionais para tentar entender o que era que como é que eles avaliavam a atuação dessas doulas dentro das maternidades e se eles consideravam que as práticas da maternidade eram humanizadas. Então, foi em cima dessas perguntas que a gente norteou uma parte do nosso trabalho. E o que foi que a gente viu, né? A gente viu a necessidade de mudança de paradigma, a necessidade de fortalecer os espaços de gestão colegiada e a necessidade de ampliar a participação social, trazendo as mulheres para dentro da roda, para discussão sobre quais políticas públicas essas mulheres desejam para si, né? Mudança de paradigma porque já vem há mais de 20 anos essa discussão e a gente não consegue avançar. Se fala em ambiência, em custeio, em incentivo financeiro, mas a gente não sai do lugar. As práticas são as mesmas, os índices de mortalidade materna são os mesmos e o modelo é o mesmo, né? Não se supera. Os espaços colegiados, porque a gente acredita na força desses colegiados para impulsionar realmente as mudanças que a gente entende que sejam necessárias para que, finalmente, haja um comprometimento institucional com aquilo que a gente deseja. E a participação social, porque a gente entende que o SUS ele é feito dessa forma, né? A gente precisa trazer a comunidade para perto, para dialogar sobre quais são as diretrizes, quais são os princípios norteadores e organizativos, e por que não empoderar esses usuários, e, no caso, essas usuárias, para se fazerem presentes dentro de uma política que vai atravessar diretamente a vida delas. E a conclusão, né, que a gente traz é que, de fato, é preciso reconhecer os benefícios da doula. As evidências já estão postas, mas a gente não reconhece ainda, porque a gente não vê nenhum movimento nesse sentido de fazer com que essas doulas elas sejam institucionalizadas. É pensar nessa inserção das doulas no SUS. Né? É uma tecnologia leve, é uma tecnologia que não tem um custeio alto, então, por que não fazer com que essas doulas elas se institucionalizem? E, com isso, a gente acredita que uma parte da consolidação das políticas públicas de humanização do parto e do nascimento, ela realmente vai se efetivar. Né? Já está mais do que provado de que somente a inserção das doulas dentro deste cenário é capaz de mudar completamente a impressão que essa mulher vai ter em relação ao seu parto e também mudar o desfecho, que muitas vezes vai ser um desfecho desfavorável. Tá? Se a gente puder pensar que, hoje, quando a gente fala em assistência ao parto no Brasil, a primeira coisa que a gente vê são as mulheres tentando fugir, pagar planos de saúde, muitas vezes caros, para fugir de uma violência institucional, de um racismo institucional, já que a maioria das mulheres que dependem do Sistema Único de Saúde são mulheres em situação de vulnerabilidade social, são mulheres que têm um recorte de raça, são mulheres negras. Então, assim, são mulheres que estão mais expostas à questão das violências institucionais. Então, por que não mudar essa lógica, né? Imagine que, muitas vezes, a impressão, a lembrança que essa mulher traz do seu trabalho de parto são palavras que vão machucar para o resto da vida. E não só pelo que elas ouviram, mas muitas vezes pelo que elas viveram, com as sequelas físicas instaladas em seus corpos. Então, no lugar de sair desse parto com aquela frase que fica martelando, né? Na hora de fazer, não sentiu dor. Se você não colaborar, vai ser pior. Se você continuar gritando, seu bebê vai nascer surdo. São frases assim que a gente quer neutralizar.
A doula talvez não seja capaz de retirar essa violência da hora do parto, mas a gente acredita que ela é capaz de aplacar, sim, essa violência na hora em que ela vai trazer para essa mulher essa autoconfiança, esse apoio emocional, essa presença amorosa, afetuosa, porque nós somos feitos de afetos. Então, por que não trazer o afeto para dentro do nosso processo de cuidado, né? Então, chegar para essa mulher e falar para ela que ela é capaz de parir, que ela é forte, acreditar nela, de mostrar que ela está indo bem, de mostrar que vai ser positivo ela estar ali naquele momento, se doando, se entregando e, por fim, oferecer recursos com que a gente costuma chamar de métodos não farmacológicos para alívio da dor. Já pensou a gente ter apenas em uma pessoa 2 mãos e um coração que é capaz de acolher esse trabalho de parto e saber que esse recurso ele é amparado por evidências científicas. Então, essa é a nossa proposta. E aí eu finalizo aqui com uma foto minha de uma experiência que me atravessou. E eu acredito muito que as violências que a gente vive hoje no mundo, elas são capazes de serem curadas pelo parto. E aí eu deixo essa frase para vocês. Se nós quisermos curar o planeta, a gente deve começar curando o parto. Obrigada.